Bom dia, amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo da Dani. Já estava com saudade de vocês. Bom, a história hoje é bafônica, bora lá. Nem sei. Não li, mas pelo título e pelo resuminho que meu irmão deu, é bafão. Bora lá para nossa história de hoje. Não esquece de deixar o joinha, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, aquilo tudo que a gente fala todos os dias aqui para vocês, hein? Dani, como vai você, minha querida? Eu vou bem. E você? Espero que esteja tudo bem com você e o fofinho do seu irmão. Vou me apresentar. Me chamo Alice, tenho 49 anos, sou casada. Porém, muito mal casada. Mas continuo casada. Sou mãe de um rapaz que já não mora mais comigo e de um tempo pra cá eu também arrumei um amante pra minha vida. Tô revivendo com esse amante um amor que foi interrompido há quase 30 anos. Meu Deus, vocês gostam, hein? Dani, gente, acho que eu gravei uma história no canal também que foi um negócio de amor de 30 anos aí esses dias, hein? Se não saiu, vai sair. Dani, eu amo você e seu canal. Sou uma Daniquete de carteirinha, assisto quase todos os vídeos. Adoro as histórias que você conta. Na verdade, agora são os canais, né? Você é danada mesmo, conseguiu criar outro canal e tá fazendo o mesmo sucesso. Eu fico com dó... Peraí, vou botar no silêncio. Eu fico com dó da minha sobrinha, que inventou de ser influência, abriu um canal no YouTube, mas não conseguiu nem 300 seguidores. Olha que o pai dela tem dinheiro para investir, hein? Como ela sabe que eu amo assistir coisas no YouTube, ela me falou toda animada que estava abrindo o canal. E a meta dela era 50 mil seguidores nos primeiros 3 meses, mas não vingou, parou nos 300. Aí ela acabou desistindo. Gente, nem sei se eu comento, mas hoje em dia, não é possível que alguém resolveu fazer uma obra essa hora, não tem condições isso. Eu nem sei se eu falo, mas assim, o YouTube hoje, ele tem bilhões de canais, né? Eu não falo nem milhões, são bilhões de canais. Então, assim, realmente é cada vez mais difícil crescer. Tanto que se você... Eu faço cursos de marketing, né? Fiz do Paulo Cuenca, o marido da Dani Nuss. E ele fala, é 2 anos para você conseguir, talvez, se hoje se destacar no YouTube, você tendo, assim, um conteúdo, postando, né? E as pessoas te achando. Então, não é tão fácil como antigamente, não é, vou abrir um canal e vou viver disso, né? Quem dera se fosse assim, teria muitas pessoas já vivendo de YouTube, mas é algo que se você gosta, não desista. Fala pra ela que se ela gosta, né? Não desista. Bom, Dani, o que eu quero contar para vocês, seus seguidores, diz respeito à minha vida amorosa. Por isso eu vou pular algumas fases. Desde nova sempre fui uma menina namoradeira, também muito fogosa e muito curiosa. Desde os meus primeiros namoradinhos, eu sempre gostei de apimentar minha relação. Sempre gostei de novidades e nunca fui adepta às mesmices. E tudo começou com meu namorado, que é um dos personagens principais dessa história. Vou colocar o nome dele aqui de Caio. Eu e Caio nos conhecemos na praia e desde muito nova eu sempre amei praia. Nessa época eu tinha um grupo de amigas que sagradamente íamos todos os finais de semana e feriados. A gente gostava de ficar jogando vôlei, de ficar parqueirando, e nessa época também, eu e essas minhas amigas, a gente gostava de fumar um baseado. Então ali na praia era o point onde a gente podia realizar todas essas coisas que a gente gostava. Nessa época, Caio não fazia parte do nosso grupo de amigos. Na verdade, ele nem morava na nossa cidade. Mas quando ele se mudou para cá, ele foi morar no prédio do Arthur, que era um amigão nosso e fazia parte do nosso grupinho. Com pouco tempo que ele estava morando no prédio de Arthur, Caio se tornou o melhor amigo dele. E Arthur começou a levar Caio para dentro do nosso grupo de amigos. Quando eu conheci Caio, eu estava ficando com um outro menino. Mas eu já não gostava desse menino. Mas ele era um cara bem legal. Gostoso na cama. Enquanto eu não arrumava algo melhor, eu fui levando esse namoro. Só que quando eu conheci Caio, eu já fiquei toda empolgada. Gostei muito do jeito dele, despojado. Ele é paulista e naquela época ele tinha um sotaque forte de paulista. E eu adorava ouvir ele falar. E logo eu comecei a ficar deslumbrada com ele.
Só que a gente demorou um tempo para que a gente pudesse ficar juntos pela primeira vez. E essa primeira vez que ficamos foi no prédio do Caio e do Arthur. Nesse dia estávamos na praia e os pais de Caio fizeram um churrasco no condomínio deles. O pai do Caio falou que era para Caio levar os novos amigos dele para esse churrasco, para ele conhecer a gente. E nesse dia, esse meu ficante não estava. Então ele não participou do churrasco. Dani, quando eu cheguei nesse churrasco, já começou a rolar maior clima entre eu e Caio. Caio já me apresentou para o pai como a menina mais bonita que ele tinha conhecido na cidade. Mas era uma pena que eu tinha namorado, assim ele disse. Mas eu fiz questão de deixar claro que eu não estava namorando, que a gente só era paquera. Eu lembro que o pai de Caio disse que era para ele investir em mim antes que eu começasse a namorar a sério e começamos a rir. Durante o churrasco, Caio ficou dando atenção para a turma que estava lá. Mas a gente ficava se olhando o tempo todo, até que em determinado momento ele me chamou para subir na casa dele e ajudá-lo com alguma coisa. Dentro do elevador a gente já começou a se pegar. Quando chegamos no apartamento, ele me levou para o quarto e ali rolou um sarrinho gostoso. Eu já fiquei assim, toda excitada, mas não rolou os finalmente. Quando descemos, Caio já queria ficar comigo na frente de todo mundo. Mas eu disse para ele esperar, pois antes eu tinha que falar para o pessoal que a gente estava juntos, porque eu tinha um ficante que era amigo da galera. Então ia ficar mal para mim o meu ficante saber pela boca dos outros, né? Mas eu ia ligar pro meu ficante e terminar com ele. Bom, gente, pera que eu perdi... Ah, perdi uma folha, não, tá aqui. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para esse menino que eu estava ficando e falei com ele que eu não estava mais afim e que eu queria terminar. Esse menino ficou chateado, querendo saber o motivo, mas eu simplesmente disse que já não estava mais afim. Assim que eu desliguei a ligação dele, já liguei para Caio e falei que a partir daquele momento eu era uma mulher livre. Eu lembro que ele disse que a partir daquele momento, então, eu era uma mulher que era dele. E ele era meu. Depois desse telefonema, a gente só foi se ver novamente no outro final de semana na praia. E assim que eu cheguei, Caio já veio me beijando na frente de todo mundo. Parte da galera não entendeu nada, porque muitos nem sabiam que eu tinha terminado com o outro. E que eu estava, né, que a gente tinha dado um fim na relação. Depois de algum tempo que estávamos na praia, esse outro menino chegou, me viu abraçada com Caio e ele surtou. Começou a me chamar de putinha, de piranha, na frente de todo mundo. Nisso, Caio tomou minhas dores e partiu para cima dele e o porradeiro comeu solto nas areias da praia. Depois de alguns amigos nossos separaram a briga. Depois desse episódio, o nosso grupo que frequentava a praia praticamente se dividiu. Alguns amigos ficaram do lado do menino, que era meu ex-ficante, e a outra parte da turma ficou ao meu lado e de Caio. Na época eu fiquei chateada com isso, mas Caio ali já se mostrou que era um sujeito homem, quando ele me defendeu dos xingamentos do meu ex. Daí o tempo foi passando e eu e Caio fomos ficando cada vez mais juntos. Aprontamos muito, pois Caio tinha umas ideias malucas. Uma delas foi quando a gente foi conhecer uma casa de swing em São Paulo. Caio sempre me contava que ele ia em uma casa dessas com a ex-namorada. E eu fiquei curiosa. Juntamos um dinheiro e fomos para São Paulo escondidos. A gente falou para os nossos pais que iríamos para uma casa de praia de uma amiga. Porém, combinamos de ir para São Paulo. E uma das coisas que a gente queria fazer era ir numa casa de swing, só para eu conhecer o ambiente. Essas coisas que Caio me contava me deixava fascinada. Quando a gente chegou lá, conhecemos um casal bem mais velho do que a gente na época, e a esposa desse casal ficou maluca em mim. O marido dela propôs a gente então fazer uma troca. Mas o cara era um coroa meio estranho, cheio de cabelo na orelha, e eu falei com o Caio que eu não ia ficar com ele. Mas que se ele desse uma grana pra gente, talvez a gente ficaria. Naquela época a gente era duro, né? Eu ficaria com a mulher dele. Bom, ela era uma coroa bem bonitona. E como o Caio sempre foi muito desembolado para resolver as coisas, ele falou com o coroa que rolaria dele ficar com a mulher do cara, eu e Caio, né? Mas que para isso tinha que rolar uma graninha, pois a gente estava sem dinheiro até para tomar um drink lá. O coroa, que tinha cara de ser cheio da nota, aceitou na hora. Quando o Caio veio me contar que o cara tinha aceitado, eu achava que era só para eu ficar com a mulher dele, mas o safado colocou na negociação que ele também ia ficar com a mulher do cara.
Na hora eu fiquei brava com Caio e falei que não era isso que a gente tinha combinado. Mas Caio me convenceu que era só pra gente ganhar uma graninha extra. Dani, eu já tinha tido outras experiências sexuais com algumas amigas minhas, mas era aquela curiosidade que a gente tem na vida, sabe? Mas nunca com uma mulher mais velha e com um homem com cabelo na orelha. O homem estava ali se masturbando enquanto eu ficava com a mulher dele, e enquanto meu namorado transava com a esposa dele. Foi uma coisa tão maluca que no final eu acabei gostando. E acabou que esse casal ficou louco com a gente. Saímos juntos outras vezes, pois esse casal era de São Paulo. Eu nem sei se eles ainda fazem isso, né? Eles pegavam um avião para encontrar a gente na nossa cidade, quando rolava da gente sair. Eles eram bem generosos financeiramente. E a gente ia para o Hotel 5 Estrelas com eles, eu e Caio curtíamos bastante com a grana que eles nos davam. Dani, fora essas aventuras sexuais, eu tive diversas outras aventuras com Caio. Ele tinha ideias mirabolantes. Mas se eu ficar contando todas aqui, eu vou mudar o foco da minha história. Depois de 3 anos que eu e Caio estávamos juntos, Caio me disse que estava querendo ir embora para os Estados Unidos. O primo dele estava muito bem financeiramente por lá e o primo dele estava com uma empresa. E assim que Caio chegasse lá, o primo iria empregá-lo. Ele me chamou para ir, mas na época eu não tinha dinheiro sequer para tentar o visto. E com meus pais, no início eles ficaram meio assim, sem saber se era uma boa, mas eu bati o pé e disse que se tudo desse certo eu iria. Só que acabou que não deu nada certo. Eu e Caio tentamos o visto pela mesma agência. O visto dele foi aprovado e o meu não. Bom, a essa altura eu fiquei arrasada, né? Passei dias chorando. Caio na maior pilha para ir para os Estados Unidos, mas principalmente eu fiquei chorando porque eu ia me separar de Caio. Eu tinha certeza que futuramente talvez eu conseguiria o visto. Bom, tentamos manter contato, mas naquela época o valor das ligações para o exterior era exorbitante. Para mim falar com Caio, eu tinha que ir na casa dos pais dele no dia que os pais ligavam para ele. Era uma contramão danada para a gente se falar, no máximo era 3 minutos. Aí é claro que as coisas esfriaram, a gente já não se falava mais toda semana, até que com muita dor a gente decidiu terminar. E com o tempo eu perdi totalmente contato com o Caio, principalmente depois que a família dele voltou para São Paulo. Continuei então tocando minha vida sem nunca esquecê-lo, mas com o tempo a saudade foi diminuindo. Eu fui conhecendo outras pessoas até conheci meu atual marido. Comecei a trabalhar numa empresa que o pai de Romeu, meu marido, era dono. Então comecei lá como secretária. Romeu já era um dos diretores da empresa e assim que eu entrei, eu sequer imaginava que um dia eu poderia ter alguma coisa com ele. Até porque nossa diferença de idade era grande. Nessa época eu tinha 25 e ele 42. E também porque ele era filho do dono e a nossa diferença de classe social era enorme. Eu nunca fui nenhuma passa-fome, mas meus pais sempre foram classe média. E a família de Romeu sempre foi muito bem sucedida. Só que depois de um tempo que eu comecei a trabalhar na empresa, Romeu me convidou para trabalhar diretamente com ele. E com isso comecei a ficar próxima. Até que um dia eu fui acompanhá-lo numa reunião. A reunião acabou e a gente acabou se beijando dentro do carro. Mas antes do beijo, Romeu sempre se queixava comigo da esposa dele. Ela era uma mulher pacata que não gostava de sair. E Romeu era casado. E a vida dele era muito chata, sabe? Ela vivia em chás beneficentes com as amigas. E eu contava umas coisas para ele e ele sempre fazia comparativo entre eu e a esposa. Nesse dia do beijo, ele estava criticando algumas posturas dela e quando eu vi, a gente estava se beijando. Depois do beijo, eu meio que me tornei amante dele. Muitas vezes eu saía da empresa com pretexto de reunião com o Romeu, mas a gente ia para o motel. E foi numa dessas idas para o motel que eu engravidei. Tentamos esconder a gravidez por um tempo, mas algumas pessoas já sabiam do nosso caso. E quando perceberam que eu estava grávida, o boato só aumentou. Até que Romeu teve que assumir para os pais e para a esposa que ele era pai do meu filho. E como o casamento deles já estava péssimo, eles em comum acordo se separaram. Sinceramente, eu não tenho remorso disso, pois quando começamos a sair, o casamento dele já estava em fase terminal. Depois que ele se separou da esposa, nós também nos separamos por um tempo. Até por causa da pressão familiar que ele sofreu. Só que quando meu filho nasceu, os avós paternos se apaixonaram pela criança. Romeu então começou a se aproximar de mim novamente. A gente voltou a ficar juntos e eu fui morar com ele. E foi aí que a minha vida teve uma mudança grande.
Comecei a morar num apartamento, um por andar em frente à praia. Eu tinha funcionários dentro de casa, motorista da empresa à minha disposição. Nessa época eu não dirigia, eu tinha um bom cartão de crédito. Só que, para ser sincero com você e com os seguidores, isso nunca me trouxe felicidade. Porque depois de alguns anos juntos, Romeu começou a mudar comigo. Ele começou a me tratar friamente, algumas vezes me humilhava, jogava na minha cara que eu era de família pobre, jogou na minha cara a condição financeira dos meus pais. Fora isso, eu sabia que Romeu tinha várias mulheres, pois eu nunca fui otária. Mas pela condição de vida que ele me dava, optei em relevar essas coisas e aproveitar as coisas que o dinheiro dele me proporcionava. E fui levando essa vida por vários anos, mesmo sofrendo com o modo que Romeu me tratava. Eu me mantive fiel a ele, até que um belo dia fui usar a minha rede social. Nunca fui de usar Instagram e Facebook, nada disso. E tinha um convite de amizade. Quando eu olhei, eu fiquei pasma. Era Caio. Eu quase desmaiei. Ele começou a me dar uma tremedeira e eu não sabia se eu aceitava ou não o convite. Não sabia se eu bloqueava, se eu aceitava, se eu conversava, o que eu faria. Gente, eu tinha certeza que se eu aceitasse e falasse com ele, eu ia querer vê-lo novamente, né? Eu passei 15 minutos olhando para aquele convite sem saber o que fazer. Nesse dia eu estava na empresa. Tem anos que eu sou responsável pelo RH. E como eu sou fumante, eu acho que eu entrei e saí da sala 3 vezes em 15 minutos para fumar, de tanta ansiedade. Depois desse período de choque, é claro que eu não resisti e aceitei o convite. E também convidei ele. E depois que eu fiz isso, eu entrava e saía a cada 5 minutos para ver se tinha uma mensagem dele. Quando eu cheguei em casa à noite, novamente abri minhas redes sociais e vi uma mensagem de Caio. Ele me perguntando como eu estava, o que eu estava fazendo, se eu tinha casado, falando que estava louco para me rever. Fiquei novamente sem saber o que fazer. Respondi dizendo que eu estava bem, que eu estava casada e que eu tinha um filho. Não falei nada com ele, né? Que eu estava doida para revê-lo, lógico. Dani, depois desse dia, começamos a conversar com frequência. Ele me contou que tinha casado, tinha um casal de filhos que moram nos Estados Unidos. Bom, ele tinha vindo para o Brasil, aberto um negócio, mas o negócio não deu certo e ele não sabia se continuaria no Brasil ou se ele voltaria. E numa dessas conversas, resolvi aceitar o convite dele para a gente se ver. E é óbvio que não foi no lugar público, então marcamos num motel. Putz, foi maravilhoso. Eu estava tão acostumada com meu marido que quando a gente transava, ele só fazia o trivial. Ele me usava mais como objeto para gozar, sabe? E ao rever Caio, ver que ele continuava com aquela disposição toda e com aquele jeito safado dele, acabei me apaixonando por ele novamente. Começamos a nos encontrar toda semana, nem que fosse para 1 horinha no motel. Mas mesmo sendo só 1 horinha, eu me sentia e me sinto a mulher mais realizada do mundo. Dani, depois de um tempo que a gente estava juntos novamente, ele, na condição do meu amante, né? Caio começou a pensar seriamente em voltar para os Estados Unidos. A situação financeira dele estava ruim aqui e todo o dinheiro que ele tinha juntado já tinha acabado. Foi aí que eu tive uma ideia. Colocar ele para trabalhar na empresa do meu marido. Caio sempre teve um excelente papo, um vendedor nato. E como tinha um supervisor de vendas na empresa que vivia faltando, a gente estava suspeitando que ele estava com problemas com alcoolismo. Sugeri a demissão dele. E claro, quando a mulher do dono sugere a demissão de alguém, isso tem que ser acatado. Demitimos esse cara que realmente merecia ser demitido, pois ele já não estava mais trabalhando. E como eu sou a chefe do RH, os currículos na empresa chegam para mim, selecionei o currículo de Caio. Fiz uma entrevista com ele na frente de outros gerentes, sem que ninguém suspeitasse que a gente se conhecia, quanto mais que éramos amantes. Claro que ele foi escolhido. Dani, tem 2 anos que Caio trabalha na minha empresa. A gente continua mais junto que nunca. Dentro da empresa mantemos relacionamento de cordialidade. Só que quando estamos em 4 paredes, a gente mantém um fogo ardiloso que existe dentro da gente. Eu não me arrependo nem um pouco por trair meu marido, pois eu sei que ele me trai e muito. E com certeza ele tem outras mulheres. Mas para ser sincero, eu tô me lixando para isso. Nunca existiu um sentimento verdadeiro entre nós. Já comigo e com Caio, a gente se ama de verdade. Hoje eu pago o aluguel de Caio com meu dinheiro, pois ele ainda está passando por um momento financeiro delicado. Só que eu não vou largar meu casamento, que é de regime de separação de bens, e perder tudo que eu tenho e correr o risco de perder até tudo
que eu conquistei por conta de meu marido provavelmente ter outra mulher. E também não vou largar só porque eu tô contra o homem. Hoje, se eu quisesse ter uma vida de madame, eu poderia ter, mas esse não é o meu perfil. Eu sempre gostei de viver uma vida com fortes emoções. E depois que eu reencontrei Caio, eu estou vivendo isso novamente. Dani, já que muita gente gosta de pedir conselhos, qual conselho você me daria? Você acha que eu tenho que largar o Caio e voltar a ser fiel pro homem que nunca me deu valor? Ou você acha que eu tô certa de viver esse relacionamento duplo? Porque Romeu eu não vou largar. Bom, um beijo pra você e pras Alices. Já adianto aqui que vou ler todos os comentários, hein? Se seu irmão selecionar a minha história. Um beijo pra você e excelente final 2024. Gente, tá acabando 2024. Deus. Alice, obrigada por ter mandado sua história. Obrigada aí por ter se aberto com a gente, né? Olha, chumbo trocado. Tem uma música da Nayara Azevedo que fala, né? Chumbo trocado não dói, né? Mas vamos lá, falar sério agora. Cara, eu canso de falar aqui, né? Eu sou contra essa coisa de traição. Porque nunca dá bom isso, né? Mesmo que você saiba, assim, que seu marido tá te traindo, aí, né? Cara, difícil. Difícil porque não tá certo. Bom, o conselho que eu te daria, mas que eu sei que você não vai acatar, é saber com quem realmente você quer ficar e fazer a sua vida, né? Se você realmente quer ficar com o Caio, faça a sua vida com ele. Você mesmo falou que você não tá aí pra ter vida de madame. Eu acredito que você já deve estar uns bons anos casado. Eu não acredito que você vai sair também desse casamento com uma mão na frente e outra atrás. O seu marido, vamos lembrar aí, que você foi amante dele. Gente, esses caras, eles só mudam, né, de quem é a da vez, entendeu? Então, ele te conheceu, você foi amante dele. Hoje ele tem outras amantes, com certeza, né? E aquela coisa, você encontra um cara que aí começa, né? Já falei, quando seu casamento tá uma bosta, aí você encontra um ex, aí vem aquele ex cheio de amor pra dar, cheio de fogo, né? Aquele ex do passado, então, que mexe com a cabeça de vocês, porque vem à tona todo aquele sentimento ali da época de adolescente, de 30 anos atrás. Então, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, 30, 20 anos atrás, eu não sei quantos anos atrás você conheceu o Caio, você tinha 19 anos, né, quando você conheceu ele. Mas vamos lá. Eu acho que você tem que tomar uma decisão, o que você quer pra sua vida, né? Você vai conseguir ficar ali. Cara, você botou o cara pra trabalhar dentro da empresa do seu marido. Isso pode dar, assim, um problemão, né? Se seu marido descobre, dá um problemão pra você, sabe? Então, vocês são muito doidas, gente. Eu só falo isso, vocês são muito doidas. Bom, se fosse eu, você pediu meu conselho. Então, se fosse eu, vamos lá. Eu largaria meu marido. Se eu tô apaixonada por um cara, não interessa se eu conheci ele há 30 anos ou há 30 dias, né? Se eu não quero mais nada com meu marido e eu tô apaixonada por um cara que, né, tá solteiro, com certeza eu iria viver esse amor aí com o cara que eu tô apaixonada. Eu não vou ficar com um cara que me trata mal, me trata friamente, vive jogando na minha cara que eu sou pobre, que eu sou filho de pobre, que eu sou de situação inferior a ele. Então, assim, lembrar que você tem um filho desse cara. Então, com uma mão na frente e outra atrás, você não vai sair desse casamento. Segundo, você tem muita experiência profissional. Você pode aí refazer a sua vida, montar um business para você e, de repente, para você e Caio juntos, entendeu? Eu nunca colocaria... Vamos supor que eu tivesse um amante, né? Vamos supor que eu tivesse no seu lugar. Uma coisa eu acho que eu nunca faria é colocar ele para trabalhar dentro da... Aí eu já acho muita coisa pra minha cabeça, sabe? Colocar ele pra trabalhar dentro da empresa, onde você tá ali todos os dias, seu marido tá ali, as pessoas te conhecem. Bom, primeiro que eu seria péssima, as pessoas iriam saber, eu acho que em menos de 24 horas que eu tinha um caso com um cara. Então, assim, eu acho que tá na hora de você resolver a sua vida
evitar aí, né, problemas maiores. Até porque, sei lá, gente, tanta coisa pode acontecer, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, sabe? A gente nunca sabe a reação das pessoas. Tanto do seu marido, que se um dia vem a descobrir que você usou a empresa, colocou o Caio lá dentro, ele pode usar isso de várias formas contra você. E a gente também nunca sabe a reação de Caio. Se um dia, de repente, ele pega o seu marido, sei lá, te tratando mal, falando algo pra você que Caio acha, peraí, não vai falar assim com ela, entendeu? Então, assim, é uma situação muito delicada você colocar uma pessoa dentro do seu ambiente, seja de trabalho, seja de casa, sei lá. Você encontrar ele num motel, encontrar ele num lugar, né? Aí já não concordo, mas aí já é outra coisa. Você tá fora daquele ambiente, mas aí você trazer aquela pessoa, né? Igual a gente já viu aqui, a mulher que teve um caso lá com o caseiro do sítio do marido dela. Gente, como é que vocês conseguem dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Porque eu acho que eu ficaria louca, cara. Eu acho que eu ficaria louca, eu não teria coragem de fazer essas coisas. Eu sou muito cagona pra isso, sabe? Então, não acho legal, tá? Não acho legal essa questão aí de traição. Acho que você já poderia ter resolvido isso, você, né? Ah, não quer mais? Ah, então tá. Cada um pro seu lado, cada um vai viver sua vida e vamos recomeçar. Não tô falando que seu marido também tá certo, que ele também tá todo errado, todo cagado nessa história, né? Segundo você conta aqui. Mas a partir do momento que você também tá toda cagada nessa história, então tira a sua razão também, entendeu? Então eu acho que eu faria isso. Eu decidiria o que eu quero. É Caio que eu quero? Então é Caio que eu vou ficar. Assume sua paixão aí por Caio. Vê se é isso mesmo que vocês querem, né? E, amiga, toca aí sua vida com ele. Eu faria isso. E vocês? O que vocês fariam? Aí vão falar que os homens vão falar, Dani, quando é mulher, ela passa pano. Gente, não é que passa pano. Eu não concordo com o que ela tá fazendo, tá? Eu acho safadeza, acho que, sabe, não tem que fazer, não tem que trair, não tem que existir esse tipo de traição, mas já que tá existindo, então tome uma decisão, né? Veja aí o que você quer fazer, tá bom? Deixe um comentário aí pra ela. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!